É, eu sugiro que todos façamos um pedido de coração ao nosso instrutor para que essa nossa reunião nos ofereça, além de informações úteis para o nosso entendimento dos ensinamentos do Mestre, que nos ofereça principalmente aquelas orientações que devem nos ajudar a trilharmos com mais segurança e sabedoria o caminho de volta para a casa do Pai. Eu vou agora trazer para a tela o nosso texto do Evangelho e convido a todos a procurarmos de coração aquilo que será útil para a nossa jornada. O que é interessante, bem-vindo, isso é sempre ótimo. Mas o mais importante é aquilo que toca o nosso coração, que a gente sente que aquilo vai ser útil em nossa caminhada. Nós paramos na nossa última reunião no Loion 27. E agora, então, vamos continuar no Loion 28. O homem celestial tem muito mais filhos do que o homem terreno. Se os filhos de Adão são muitos, apesar de morrerem, quanto mais os filhos do homem perfeito que não morrem e são continuamente regenerados. Bom, aqui é bem claro a chamada que está sendo feita de que nós temos que nos lembrar sempre do eterno, do verdadeiro, daquilo que é definido como sendo o homem ou o filho unigênito, o único gerado pelo Pai Celestial, versus o mecanismo, o veículo que esse homem celestial, ou os veículos que são assumidos ao longo do tempo para que a grande jornada do filho pródigo, daquela enorme quantidade de expressões do Filho de Deus que estão trilhando esse caminho de volta à casa do Pai. Ou seja, a consciência despertando para a realidade de quem nós somos, o que estamos fazendo nesse lugar, na Terra, e de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, quem é o homem celestial que é perfeito? O homem celestial é o Filho unigênito de Deus, que na nossa tradição é conhecido como o Cristo.
O Cristo não é circunscrito a Jesus. Jesus era chamado Jesus Cristo porque ele foi um homem que manifestou a plenitude de Cristo em si. E todo o seu ensinamento é um convite, é uma orientação para que todos nós possamos nos tornar também Cristos, expressando o aspecto crístico de nossa natureza última que está dormindo, está abafada. Então, a grande jornada é esse esforço de cada um de nós para despertar Cristo em nós a esperança de glória. Então, o homem celestial, Cristo, tem muito mais filhos do que o homem terreno. O homem terreno, mesmo se ele pertencer a uma sociedade em que seja permitido a poligamia, que tenha muitas mulheres, ele terá um certo limite. Algumas dezenas, talvez uma, duas centenas de filhos, mas isso não se compara com a grande filiação que é toda a família humana. A filiação àquilo que está dentro, escondido, abafado no coração de cada um de nós, Cristo em nós, esperança de glória, esse é um e está em todos nós. A gente fica, meu Deus do céu, quando é que eu vou ser capaz de aprender isso como uma vivência e não como meramente algo que a gente ouve, lê e até aceita. Parece que é uma coisa lógica, compreensível, mas o importante é que esse conhecimento reverbere em nosso coração como um convite, e mais do que como um convite, como uma determinação de cada um de nós seguir esse caminho de despertar o Cristo em nós, que está como que abafado, aonde a gente diz de uma forma genérica, abafado em nosso coração. Mas o coração simboliza aquele aspecto mais íntimo em cada um de nós, né, que é a nossa natureza crística, que é algo que não é físico, é a nossa alma, é a nossa essência última, aquilo que é uma expressão do Filho de Deus. Então, o Filho do homem celestial, o homem perfeito, abarca toda a família humana. É por isso que todas as tradições espirituais sempre falam da família humana. Nós somos um com a nossa fonte, com aquilo que é o interior do interior de cada ser humano e também com o todo. Essa total abrangência da humanidade como expressões de Cristo, nós somos uno com Deus e com todos os seres. É por isso que Jesus dizia, quando foi perguntado qual é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e do teu entendimento. E disse imediatamente, porém, há um segundo mandamento que é muito parecido com esse:
amar o teu próximo como a ti mesmo, já que toda a família humana são expressões de Cristo, do Filho de Deus, que é a expressão no mundo da divindade. Então, amar a todos os seres, a cada uma das pessoas com as quais nós entramos em contato ou que temos noção que estão no mundo. Então, amar o todo e amar a todos os seres. Se os filhos de Adão são muitos, apesar de morrerem, quanto mais os filhos do homem perfeitos que não morrem. Então, agora fica muito claro que não está se referindo ao nosso corpo físico. Então, um homem perfeito, Cristo, aquilo que é o que não morre, é Cristo em nós, esperança de glória, que não só não morrem, mas são continuamente regenerados. O que o nosso instrutor estava, creio eu, que estava querendo dizer continuamente regenerados? Porque a expressão do homem perfeito em cada um de nós não está manifestando a plenitude do seu ser. Então, essa plenitude que se expressa por meio de nossa consciência, aquilo que a gente chama de alma, né? Então, a nossa consciência está continuamente sendo regenerada, vivificada para expressar a totalidade do seu ser. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Depois de cada logio que nós apresentarmos, vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, não deixe passar para a próxima. Bom, então, continuamos. O pai faz um filho, mas o filho não tem poder para fazer um filho. Aí a gente vê, meu Deus do céu, não faz sentido no nosso mundo. Isso mesmo, não faz sentido no nosso mundo material. O filho, quando chega a uma certa idade, terá a capacidade de gerar outros filhos no sentido gerar outros veículos para a expressão, as inumeráveis expressões de o Filho de Deus. Então, aqui claramente está deixando óbvia a diferença entre o veículo material de cada expressão humana com o ser último que está no seu interior, que é Cristo em nós. Por isso que ele diz, aquele que foi gerado não tem poder de gerar outros Cristos, de ajudar a despertar o Cristo nos outros, isso é outra história, mas não é para gerar outros Cristos. O filho obtém irmãos para si e não filhos. Então, deixa bem claro aqui que todos nós, toda a família humana, somos como que irmãos em Cristo. Que bacana! Irmãos em Cristo. Alguma pergunta, alguma observação?
Então, continuamos. Todos os que nascem no mundo são gerados de maneira natural, enquanto os outros são gerados de maneira espiritual. Aqueles que foram gerados em seu coração e esperam a plena realização do humano, nutrem-se da promessa de um espaço mais elevado. O nosso instrutor aqui fala bem claro para nós que aqueles que nascem no mundo, ou sejam os veículos de cada expressão de Cristo, né? Cada corpo humano, cada personalidade que são gerados de maneira natural, enquanto os outros são gerados de maneira espiritual. O que são os outros? A expressão de Cristo em nós. Cristo em nós está como que dormindo no âmago do nosso ser. Eles são gerados de maneira espiritual. Toda uma série de mecanismos que são utilizados para nos ajudar no processo do despertar espiritual. Então, nós todos estamos mais ou menos lentamente despertando espiritualmente. E o que significa esse despertar? A gente pode se perguntar, será que é conhecer a natureza humana, a composição, os diferentes veículos ou corpos, como muitas vezes são chamados, de cada ser humano? Esse conhecimento intelectivo é útil, nos orienta no caminho, mas o importante é realmente ativar esse ser em nós, o nosso verdadeiro ser, Cristo em nós. E isso é feito de uma maneira gradual, progressiva, que é chamada, em todas as tradições, de expansão da consciência. Então, aqueles que foram gerados em seu coração e esperam a plena realização do humano, a manifestação plena de Cristo em nós, nutrem-se da promessa de um espaço mais elevado. Essas palavras que estão em parênteses foram sugestões de tradutores do texto original que tinham alguns indícios de palavras, mas não tinham a certeza da palavra no documento, que pode ter sido corrompida pelo tempo, pelas traças, né? Então, um espaço, é possível que tenha sido essa palavra ou outra, mas dá perfeitamente para a gente entender o espaço no sentido de uma expansão de consciência, uma consciência mais ampla, mais elevada. Então, essa é a promessa que nos é feita por todas as tradições e também pelo Mestre Jesus, que nós alcançaríamos o reino dos céus em toda a sua amplitude e abrangência, em que tudo está à nossa disposição e que tudo será conhecido. Gostariam de fazer alguma observação aqui?
Hoje vocês estão muito tímidos, hein? Continuamos, então. A graça chega a ele da boca, do lugar de onde surge o Logos. A pessoa deve ser nutrida da boca para se tornar perfeita. Por isso, os perfeitos são concebidos e nascem por meio de um beijo. Por esta razão, nós também nos beijamos uns aos outros. Somos concebidos da graça que nos é comum. Isso aqui parece mais difícil do nosso entendimento intuitivo. A graça chega a ele da boca, do lugar de onde surge o Logos. O que significa Logos em grego e em latim? Estou aguardando a resposta. O que significa Logos, Logos, logion, em grego e em latim? É verbo, Raul, ou som? Ou O sopro? verbo ou a palavra, que são maneiras de expressar na nossa linguagem comum a vibração. Os cientistas todos dizem que tudo no universo é uma vibração. Nós temos vibrações tão poderosas que são audíveis, outras que não são audíveis, mas são suficientes para orientar as moléculas, os átomos, e isso dando, então, nascimento ou fazendo surgir absolutamente tudo no universo. Então, o Logos, o som, a palavra, é a vibração. E essa vibração que existe desde o princípio e permanece fazendo com que o universo que nós conhecemos seja mantido. E não só seja mantido, mas passe por periódicas evoluções. Então, a graça chega a cada um dos buscadores espirituais da boca, do lugar de onde surge o Logos, da vibração. É dito que quando um, um buscador da verdade que foi aceito por alguma escola de mistério vai passar por um ritual de expansão de consciência. Esse ritual de expansão de consciência é um ritual que pode não ter nenhum som audível, porém terá um mecanismo para gerar uma vibração elevada que vai ativar algo na nossa constituição interna que vai se expressar como uma expansão de consciência. Então, chega da boca, chega do lugar onde tudo surge, que é a vibração. A origem da vibração primordial que fez surgir o universo
com toda a sua diversidade. Por isso, os perfeitos são concebidos e nascem por meio de um beijo. Os perfeitos, quem são os perfeitos? Esse é um termo que era muito usado no tempo de Jesus para expressar aqueles que foram iniciados, que expandiram a consciência. Esses, então, eram referidos como os perfeitos. Eles nascem por meio de um beijo, de uma vibração amorosa que transmite não só sabedoria, amor, mas poder. Então, nascem por meio dessa vibração amorosa do beijo, que o beijo simboliza. Tá? Por essa razão, nós também nos beijamos uns aos outros. Os cristãos primitivos beijavam-se muito. E é interessante que essa tradição foi transmitida por aquelas civilizações mais perto de onde viveu o Mestre Jesus. Os maometanos, os árabes, os gregos e as tradições latinas. Somos concebidos da graça que nos é comum. A graça, charis, em grego, que é aquela dádiva, a dádiva divina que nos é passada quando nós abrimos o nosso coração, simbolizando a nossa consciência, para essa autotransformação. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Continuamos, então? Havia três que sempre caminhavam com o Senhor. Maria, sua mãe, sua irmã Maria e também Maria Madalena, que era chamada sua companheira. Sua irmã, sua mãe e sua companheira, todas se chamavam Maria. Aí a gente coça a cabeça, meu Deus do céu, o que o nosso instrutor está querendo nos dizer? Eu também cocei bastante a cabeça. E a única, a única intuição que me veio é que Maria também significa mare, mar, o oceano, tudo aquilo que abarca o mar da vida. Então, as suas companheiras, a sua mãe, a sua irmã e a sua companheira de jornada, todas expressavam a natureza do mar da vida. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Não é possível. Aqui tem muito pano para manga. Vocês até podem dizer, Raul, você tem muita imaginação, mas será que é isso mesmo? Não sei. Foi a resposta que eu obtive em meu coração para entender, tirar sentido desse elogio.
Continuamos? Professor. O Pai e o Filho são nomes simples. Espírito Santo é um nome duplo, pois está em toda parte, acima e abaixo, no oculto e no revelado. O Espírito Santo está no revelado, embaixo, e no oculto, em cima. Esse é talvez mais fácil de entendimento. Vocês gostariam de tentar uma explicação desse elogio? Eu acho que todo mundo está meio rouco hoje, não está conseguindo falar. Então, vamos ver aqui. Aqui, pai, filho, são conceitos da fonte e da primeira manifestação do universo. O Pai expressa naquilo que está ao nosso alcance conhecer a fonte de toda manifestação, o Pai de tudo, Deus Pai. E o Filho também, Deus Filho. Deus criou seu Filho unigênito, o único gerado, que é a segunda manifestação nos planos mais sutis. E aí, então, cada um desses tem um nome simples. E ocorre que Espírito Santo é um nome duplo, com duas palavras, esse conceito, pois está em toda parte, acima e abaixo, no oculto e no revelado. O Espírito Santo está no revelado embaixo e no oculto em cima. Esse conceito é talvez mais acessível para nós. Nós já verificamos que na constituição de cada ser humano, na terminologia hindu, por exemplo, que foi adaptada depois para a teosofia, Pai é Atma, Filho é Budi, e o Espírito Santo é a mente. A mente tem dois aspectos. A mente inferior, a mente concreta, e a mente superior, a mente abstrata, a mente divina. Então, o Espírito Santo, que está acima e abaixo, está no divino e está no terreno, é um nome duplo. E está no revelado embaixo, ou seja, no mundo material, que nós podemos perceber. A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato nos permite a observação. Nós temos a habilidade de perceber essa percepção das coisas materiais que estão reveladas. No entanto, ele também está no oculto, em cima, nos planos espirituais. É referido em alguns tratados como sendo a voz de Deus que fala conosco. Aquela voz, quando a gente começa a expandir a nossa consciência, essa intuição, essas mensagens que a gente como que capta, não com os ouvidos, com os olhos,
mas capta de uma forma inexplicável por nós. Esse é o Espírito Santo. Então, ele está acima e abaixo. No divino, no espiritual e no material, no visível. Alguma observação? Agora é algo que a gente precisa ter um pouco mais de imaginação e um pouco do conhecimento de como a energia é manifestada no mundo. Os santos servem-se dos poderes malignos. Estes ficam ofuscados por obra do Espírito Santo, pensando que estão servindo um homem comum, todas as vezes que o fazem aos santos. Por isso, um discípulo pediu a um... Bom, vamos primeiro essa primeira frase aqui. Os poderes malignos aqui provavelmente está se referindo a todas aquelas hostes dévicas, angélicas, que têm a ver com a manifestação no mundo material, a manifestação e a transmutação que pode ocorrer nos mundos materiais. Então, os santos servem dos poderes malignos, ou seja, das forças da natureza. Pois essas forças da natureza ficam ofuscadas por obra do Espírito Santo, pensando que estão servindo um homem comum. Porque isso aqui a gente tem que estar muito atento. Existem um grande número de hostes angélicas que têm como objetivo a manifestação nos planos mais densos, inclusive no plano terreno, tanto nas águas, na matéria, os gnomos, no vento, os silfos, as ondinas no mar. Então, todos esses poderes materiais estão sendo referidos aqui como poderes malignos. Por quê? Porque estão voltados para a manifestação material. O nosso objetivo agora, né, na etapa evolutiva, transcendermos o material e nos adentrarmos no sutil, no espiritual. Então, referem-se a tudo aquilo que é material como poderes malignos. E os poderes malignos ficam ofuscados por obra do Espírito Santo. Então, por exemplo, trabalhos de cura, trabalhos de ajuda aos homens no mundo, que são feitos utilizando-se de energias que vão além do nosso plano material denso. Então, essas energias são comandadas por seres dévicos que aqui são chamados de poderes malignos, porque tem a ver com a matéria. E, em virtude do poder
do Espírito Santo, daquela conexão do divino com o material, que aqui é chamada do Espírito Santo, esses poderes pensam que estão servindo um homem comum todas as vezes que o fazem aos santos. Aí vem a frase que é bem estranha para nós. Por isso, um discípulo pediu um dia algo deste mundo ao Senhor. Ele lhe respondeu: pede a tua mãe, e ela te dará as coisas que pertencem a outrem. Quem é a mãe? Não é a mãe terrena, né? A Maria, a Faustina, a Lívia, a Lília, a Dilceia, não. É a mãe da natureza. Não sei se vocês se lembram, no Pai Nosso, em aramaico, né? Começa com ó Pai, Mãe Celestial. Em vez de Pai Nosso que estás no céu, originalmente a prece referia-se à dualidade espírito-matéria. Então, é o Pai Celestial e a Mãe Natureza. A Mãe Natureza. Então, o Senhor diz: pede à tua mãe, a Mãe Natureza, e ela te dará as coisas que pertencem a outrem. Então, se nós queremos uma coisa deste mundo material, então essas coisas pertencem a alguém. Estão sob o controle, sob o uso. Né? Vocês podem dizer, mas e se for uma árvore, ok? Deve haver algum dono, mesmo que seja o governo, mesmo que seja um garimpeiro que esteja usando aquela terra, que se arvora em dono. Então, se a gente pede à mãe natureza alguma coisa material, alguém está em controle e acha que é dono daquele bem material. Aqui nós entramos nessa frase, nesse elogio, a conceitos que começam a mexer conosco. Eu tenho certeza que teremos alguma observação ou alguma pergunta aqui. Ou será que a minha certeza vai dar em nada? Raul Dorival. Ótimo, Dorival, sabia. Eu imaginei os poderes malignos seria as forças da natureza através das entidades que vivem na natureza, que limpam os rios, que cuida das florestas, essas entidades, que Sim. muitas vezes as pessoas comuns, às vezes da roça, tudo fala que é coisa ruim, coisa do mal, né? E aí a gente fala, não, mas nos livros falam que são entidades do bem, né? Muito bem, ótimo. Veja só, quando a gente começa a botar clichês, labels,
isso é bom e isso é mal, isso são julgamentos nossos. E a maior parte das vezes que fazemos julgamentos, nós fazemos com um conhecimento de causa muito limitado. Então, o, o nosso instrutor refere-se a poderes malignos como aqueles poderes que continuam atuando no mundo, mas pertencem a uma outra era em que eles tinham a primazia. Na primeira era da manifestação, que durou bilhões e bilhões de anos, que foi o período de involução, em que o espírito estava, a onda da vida estava sendo baixada de níveis cada vez mais densos. Então, esses poderes eram, naquele período da involução, altamente bem-vindos, necessários, essenciais. E esses seres angélicos eram até referidos como as entidades satânicas. Quando a gente ouve isso, a gente fica de cabelo em pé. Meu Deus do céu, Satã, vá de reto, não fique por aqui. Só que eles fazem parte de hostes angélicas que tiveram um trabalho essencial numa primeira etapa do processo da manifestação, que era a involução. O processo geral, ainda não terminou, o processo da manifestação, porque nós agora entramos numa outra etapa. Chegamos ao fundo do poço, agora estamos começando a evolução. Porém, essas entidades ainda estão atuando. São as entidades que querem nos manter aprisionados na matéria. Aprisionados como? Com correntes, com cordas? Não. Pela nossa mente, pelos nossos desejos. Então, tudo que tem a ver com a matéria é referido como poderes malignos, porque podem nos prender mais tempo nesse mundo, na escola da vida, dificultando a nossa libertação, a nossa expansão de consciência, porque a nossa expansão de consciência significa nos tornarmos conscientes de que nós somos seres mais sutis, tão sutis que alcançamos um nível que a gente poderia chamar divino, e continua, existem vários níveis da manifestação divina. Então, a expansão de consciência continua. O maligno é tudo aquilo que existe no mundo que nos prende a esse mundo. Não é um Satã apresentado com chifre, com chicote, com uma lança, um tridente. Não. São todas as forças que nos prendem no mundo material, que os orientais chamam o mundo da ilusão, de Maya. Legal. Ficou claro aí. Obrigado, Raul. Pois não. Mais alguém? Então, a nossa mãe natureza nos dará aquilo que nós pedirmos
se tivermos o conhecimento de como fazer esses pedidos, das coisas deste mundo. E isso não significa que essas coisas serão malignas para nós, mas algumas delas vão nos prender mais tempo no mundo, sempre que a gente pede por coisas que vão gratificar nossos sentidos. Aí nos amarram por mais tempo no mundo material. Agora, quando a pessoa está com fome, quando a pessoa está doente e pede por coisas materiais para saciar a fome, curar aquela doença, aquela dor, isso é outra história. Não tem nada de maligno nisso. Continuamos? Os apóstolos disseram aos discípulos que toda vossa oferenda adquira sal. Eles chamavam Sofia de sal. Sem sal, nenhuma oferenda é agradável. Esse sal, Sofia significava sabedoria. Então, a sabedoria como que tempera, dá sabor a tudo aquilo que nós estamos fazendo no mundo. Oferendas. As oferendas eram tradicionalmente feitas nos templos e tiveram a tendência de permanecer até hoje nas tradições eclesiásticas, as tradições das igrejas, sempre recomendam que nós venhamos a fazer oferendas na igreja, no templo. Algumas tradições eclesiásticas enfatizam consideravelmente as oferendas. Talvez a gente possa citar como um exemplo, não é único, mas é um exemplo bastante conhecido, nas igrejas evangélicas, em que o dízimo é sagrado, né? Então, a oferenda é feita. Mas os apóstolos disseram aos discípulos que toda oferenda adquira sal, adquira sabedoria. O que o divino, que as igrejas foram estabelecidas com o propósito de facilitar a conexão do ser humano com o divino. Então, as igrejas têm como função básica essa conexão humano com o divino. E oferenda que facilita realmente a conexão do humano com o divino é a oferenda do coração, é a oferenda do amor, da dedicação, da entrega ao trabalho divino de ajudar no despertar de toda a família humana. Na tradição budista, isso é deixado bastante claro, que a condição humana básica é dukkha, é ignorância. Então, a função daqueles que querem ajudar na jornada espiritual, nessa tradição, é trazer o conhecimento das 4 nobres verdades
e do caminho óctuplo, que leva à libertação do sofrimento, que tem a ver com o nosso apego às coisas que passam, enquanto nós devemos aprender a continuar na jornada de volta de onde nós viemos. E isso, para isso, nós precisamos fazer a oferenda da nossa entrega. A entrega a esse trabalho de autotransformação e ajuda ao nosso próximo nessa jornada de autotransformação. A gente não transforma os outros, a gente ajuda os outros nesse processo do despertar que leva a uma progressiva autotransformação. Todos nós sabemos, estamos bem atentos ao fato de que a maior parte das pessoas está querendo transformar os outros, transformar o marido, transformar a esposa, transformar os filhos, transformar a sogra, transformar os vizinhos, transformar as pessoas do outro partido. Enfim, nós estamos sempre querendo transformar o outro. Com isso, nós trazemos uma alegria interna. Eu estou fazendo um trabalho importante, transformando os outros. Mas não é assim. Existe uma tradição muito importante de trabalho espiritual que começa sempre com a oração da serenidade. Vocês já ouviram falar na oração da serenidade? Ela é: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para mudar aquilo que posso mudar. Aceitar as coisas que não posso mudar e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, essa oração da serenidade foi intuída pelos fundadores do trabalho com dependentes químicos, dependentes alcoólicos, e tem a ver com chamar a atenção daquilo que quem tem um filho, um membro da família que está amarrado em drogas ou em bebida, sabe que essas pessoas aditas a esses vícios são um peso terrível na família. A família só sonha que essa pessoa possa mudar. E cada membro da família já fez 100, 200 sermões para a pessoa. Você tem que mudar. Você não vê como você está trazendo sofrimento, problemas para a família, isso, aquilo. Todo dia, aquela ladainha, você tem que mudar, você tem que mudar. E aí, na oração da serenidade, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. O que eu não posso mudar? O outro. Coragem para mudar aquilo que eu posso. O que eu posso mudar? A mim mesmo. E sabedoria para distinguir aquelas coisas que eu posso mudar daquelas que eu não posso. Então, uma das recomendações mais profundas, mais
contundentes do trabalho daqueles que seguem os 12 passos e as 12 tradições é amor exigente. Vocês já ouviram falar do amor exigente? É fazer com que não seja permitido na casa, no lar daqueles que estão livres, vamos dizer, de algum vício, que a pessoa traga drogas ou traga álcool para casa. E não aceitar que entre na residência drogado, por exemplo, sob o efeito de drogas, sob o efeito de álcool. E as primeiras reuniões desses grupos de autoajuda, é tanto choro das pessoas que recebem essa recomendação: não permitir o uso de drogas, a entrada de drogas. Muitas pessoas que vão a essas reuniões são mães que estão mais dilaceradas de dor ao ver o sofrimento dos filhos e que os filhos que estão drogados ou estão sujeitos ao álcool, os problemas que causam para a família. Aí dizem: o meu marido bebe. Então, se ele chegar em casa bêbado, eu não vou deixar ele entrar. É isso. Amor exigente. Mas ele vai fazer um escândalo, vai bater na porta, vai gritar, a vizinhança vai acordar. É para fazer isso? Sim, você faz isso. E quando ele começar a fazer escândalo, você chama a polícia. Meu Deus do céu! Mas isso... Você está vendo? Amor exigente. Muitas vezes a gente acha que amor é sim, sim, o que você quiser fazer, faça o que você quiser fazer. Não. Aquelas coisas que prejudicam mais visceralmente aqueles que a gente ama, a gente tem que aprender a negar isso. Então, esse detour todo a respeito da oferenda, nós temos que oferecer oferendas sábias, plenas de sal, sofia, que é sabedoria. E a sabedoria, um aspecto da sabedoria também é o amor exigente. Eu sugiro àqueles que têm algum amigo, algum membro da família que sofrem com problemas de dependência química, vamos dizer assim, que procurem ler os livretozinhos a respeito da ajuda do AAA, Alcoholics Anonymous, que tem também são referidos como os 12 passos e as 12 tradições. Tem ensinamentos muito práticos para as pessoas que estão passando por um inferno na Terra, tendo alguém na família que é dependente químico. Então, as oferendas realmente devem ter sabedoria, aquilo que vai ajudar no objetivo último de todos nós, que é a libertação do sofrimento e que implica na expansão de consciência, para que a gente se desapegue das coisas materiais, sensoriais e cada vez mais venhamos a nos adentrar na consciência de quem nós realmente somos e o que estamos fazendo nesse lugar.
Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Talvez esse seja um dos momentos mais práticos para fazer pergunta. Continuamos, então? Aqui, esse Lorion foi afetado pelo tempo e se perderam algumas palavras e eu não consegui, eu mesmo, fazer alguma interpretação. Sofia é estéril, sem filhos. Por essa razão é chamada de um traço de sal. Sempre que eles quiserem papapá do seu jeito, o Espírito Santo passa, seus filhos são muitos. Alguém tem alguma intuição? O que a gente pode tirar desse Lorion com essas palavras faltando? Bom, então vamos passar para o próximo. Isso está mais ao alcance do nosso intelecto, da nossa vida diária. O que o pai possui também pertence ao filho. Enquanto este é pequeno, não se lhe confia o que é seu, mas, quando se faz homem maduro, seu pai lhe dá tudo o que possui. Você vê a tradição de passar ensinamentos usando conceitos usuais da nossa vida diária. Então, os sábios, Jesus, usava alegorias, símbolos, aquilo que a gente conhece do nosso mundo, das nossas circunstâncias sociais, procurar usar isso como uma ideia do que seria no mundo espiritual. Então, no mundo material, o que o pai possui também pertence ao filho, vai herdar a herança do pai. Enquanto esse é pequeno, tem 7, 8 anos, não se lhe confia o que é seu. Mas, quando se faz homem maduro, homem sábio, o seu pai lhe dá tudo o que possui. O homem maduro aqui é o homem sábio. Será que todos nós poderíamos nos considerar como pessoas sábias? Será que vocês teriam coragem, por exemplo, de ter um tirso, vamos chamar de varinha de condão, como é muitas vezes referidos nos contos de fada, né? Como varinha de condão que toca e você, então, consegue realizar o seu desejo. O seu desejo. Será que os nossos desejos são úteis para o nosso progresso espiritual? Então, o ser humano maduro não é aquele que alcançou a maioridade legal de 18 ou 21 anos, dependendo do aspecto legal. Mas o homem maduro, o ser humano maduro, é aquele que alcançou a iluminação. Esse pode ser confiado com os pertences, com a riqueza do Pai. Qual é a riqueza do Pai Celestial? Será que é ouro, pedras preciosas?
O Pai Celestial tem tudo, tudo, absolutamente tudo. E ele tem principalmente o poder de fazer com que tudo se materialize ou seja disponível a qualquer momento. Mas o maduro é o sábio que pode ser confiado na utilização dos poderes divinos. É por isso que o homem maduro é aquele que passou por várias iniciações até alcançar um nível de consciência bem avançado que possa lhe ser concedido as coisas que o Pai Celestial possui. As coisas não são coisas, são energias, são poderes. Por isso que há o despertar da Kundalini, que ativa os poderes espirituais, os poderes supra-humanos, só são aconselhados por aqueles que adquiriram algumas qualidades, sendo que a qualidade mais importante é é o quê? Qual é a qualidade mais importante para a utilização desses poderes? Não ouvi, Lília. Ser inofensivo Discernimento. ou ser inofensivo? Isso mesmo. O discernimento faz com que a pessoa vá expandindo a consciência, vá expandindo até chegar ao momento em que se dá conta que todos nós somos expressões do Pai Celestial, que cada ser humano é realmente nosso irmão, nossa irmã, companheiros de jornada de volta para a casa do Pai. E, então, esse ser humano maduro deve, ao alcançar aquela conscientização, todos são meus irmãos, eu não posso ferir ninguém. Significa ahimsa, inofensividade. Esse ser, ao receber poderes, grandes poderes, verdadeiro de transformar pedra em pão, multiplicar pães e assim por diante, isso é possível para o ser humano que transcendeu a sua humanidade e está entrando nos níveis de consciência da divindade. Permanecem humanos, mas estão entrando no nível de consciência da divindade no humano. Esses podem, então, receber tudo que o Pai possui. O Pai possui acesso a tudo por meio de poderes. Vocês estão vendo aqui como, em alguns desses ensinamentos, a gente pode tirar profundas lições para nós. O Pai e Mãe Celestial, eu gosto de me referir a Deus como o Pai e Mãe Celestial, de acordo com a oração original do suposto Pai Nosso, ensinado por Jesus, mantido no original em aramaico, que começa: Pai, Mãe Celestial. Não é Pai Nosso que estás no céu. Pai, Mãe, que abarca a totalidade, aquilo que é espiritual e aquilo que é material. A polaridade feminina
é usada na gestão do material, porque a mulher naturalmente tem aquele cuidado para com os filhos. E as mulheres tendem a ser muito mais amorosas, protetoras do que os homens. Existe um determinado país, que eu não vou dizer agora o nome, porque não é apropriado no momento, em que mais de 90% daqueles que se tornam médicos são mulheres. Por quê? Porque naturalmente foi constatado que a mulher é melhor do que o homem para cuidar daqueles que estão sofrendo. Elas têm muito mais empatia natural. É imprescindível para a alma ter várias encarnações em corpos femininos para despertar mais e mais a verdadeira amorosidade. A gente vê as mulheres na distribuição da comida para os filhos e o marido os melhores pedaços, a parte maior, e elas acabam ficando com o osso, se ainda comem carne. Mas esse aspecto do pai e mãe celestial precisa ficar sempre claro em nós, os dois aspectos do divino, aquele que cuida da expansão de consciência para níveis cada vez mais sutis e dos aspectos que cuidam dos veículos materiais por meio dos quais as almas estão fazendo a sua jornada no mundo. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Bom, eu acho que nós temos ainda tempinho para essa última apresentação, esse último louvio. Aqueles que se desencaminham são gerados pelo Espírito e também se desencaminham por meio do Espírito. Assim, com o mesmo sopro, o fogo é atiçado e apagado. Meu Deus do céu, o que é isso? O Espírito é responsável por nos desencaminharmos. O Espírito não é responsável. O Espírito é ativado. As forças espirituais, os devas, que são os operadores de tudo aquilo que tem a ver com o mundo manifestado em seus diferentes níveis de sutilidade ou de materialidade, se vocês preferirem. Então, o Espírito gera tudo e todos, mas uma pessoa que se desencaminha em virtude dos seus pensamentos que ativam e fortalecem desejos que nos mantêm presos às coisas desse mundo. Então, num sentido, o nosso instrutor está dizendo aqui que tudo aquilo que não é o material denso, já está
no nível de energia ou nível de desejo, de emoções, o aspecto mental, tudo isso seria, no caso aí, referido como espírito. Então, se desencaminham pelas forças que são ativadas. Esse que é um ponto importante. Nós temos o poder de ativar forças no mundo em que nós vivemos. Essas forças podem ser usadas para nos manter apegados no mundo material, ou essas forças podem ser usadas para progressivamente nos libertarem do jugo da matéria. Então, assim, com o mesmo sopro, o fogo é atiçado e é apagado. O fogo dos desejos, vamos dizer assim. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta aqui? Esse é o último elogio que nós vamos poder examinar hoje. Tem alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje ou qualquer outro tema que vocês querem aproveitar para fazer? Raul, Pois não. essa mente que está no... Ela é dividida em duas, né? Abstrato e o concreto. Ela, quando desencaminha, ela está muito mais ligada ao concreto. E não quer ver seria os instintos do abstrato. E aí por isso esse sopro, né? O mesmo sopro que, com o mesmo sopro, o fogo é atiçado e apagado. É isso mesmo. Quem decide para quem eu assoprei, né? Você vê, assim, o mesmo sopro, o fogo é atiçado e apagado. Você vê, nós, nos filmes sobre o Pantanal, ou aqueles que já acamparam e tentaram acender uma fogueirinha para esquentar alguma comida, sabem que é preciso inicialmente soprar, atiçar o fogo. Esse fogo, tomado como uma alegoria, é aquele fogo também que consome o nosso corpo astral, o nosso corpo dos desejos. Todos nós sabemos como nós somos balançados pelos nossos desejos. Muitas vezes a gente não consegue controlar inteiramente os nossos desejos. Então, isso aí tem a ver com esse sopro, que é chamado de uma forma bem genérica de espírito. Então, nós precisamos nos lembrar sempre do nosso objetivo, quem nós somos, porque nós podemos ter desejos que não são úteis para a nossa vida espiritual, nos deixam aprisionados no mundo material. Ótimo, Raul. Obrigado. Professor, boa noite, namastê. Pois não, Dilson. Hoje eu vou falar que nem o senhor, parafraseando o professor. Meu Deus do céu, o que é isso? Como que pode? O mesmo espírito desencaminha, professor? Eu vou ter que
Vou ter que acender uma vela para Nossa Senhora Desatadora dos Nó. Querida, não seja muito literal. Tá? Aqui, em toda a literatura esotérica, a literatura que é voltada para estimular o nosso conhecimento e o nosso controle daquilo que nós não conhecemos muito bem agora, que são as forças não conhecidas, as forças ocultas na natureza e no homem. Então, o sopro aqui é utilizado como um símbolo do espírito. Em muitas tradições, a palavra sopro é usada como um símbolo da divindade última. No princípio, era o verbo que deu o sopro inicial para a manifestação do universo. E esse sopro que atua em diferentes níveis de densidade, desde o mais sutil espiritual até o mais denso material, tudo isso é, vamos dizer, um sopro de energia que está se manifestando em diferentes níveis. Então, esse mesmo sopro, essa energia que nós poderíamos também chamar de espírito, é um fogo que atiça e apaga. Por isso, não veja uma conotação malévola aqui. O nosso instrutor está nos chamando a atenção de diferentes níveis de densidade. Então, esse sopro que aqui foi apresentada como espírito, o sopro como espírito, é energia. Essa energia ativa e também apaga, sejam interesses ou orientações de expansão de consciência, sejam orientações de nos prenderem à matéria. Não se sinta assim constrangida de fazer essas perguntas, Tisséia, porque o que nós estamos fazendo aqui, o estudo do espiritual, do oculto, são os maiores desafios para nós em nossa jornada. Meus irmãos, nós já passamos uns minutinhos da nossa hora em que somos permitidos usar aqui esse espaço. Eu agradeço a presença de todos, a paciência de todos, com um tema que é tão exigente, não do nosso intelecto, mas da nossa intuição, para conseguirmos transcender aquilo que nos prende nesse mundo. Muito obrigado pela paciência de todos. Eu desejo a todos um bom fim de semana e até a semana que vem. Fiquem em paz. Namastê, gratidão, professor. Namastê a todos.